Olá pessoal, aqui é Kleber Galúcio, professor dos cursos de extensão do Instituto Infinet, e nessa ScreenCam nós vamos observar como nós podemos criar elementos em 3D no Illustrator, tá bom? Bom, eu vou pegar a ferramenta Star, tá bom? Ferramenta Star, e aí com essa ferramenta Star vou simplesmente clicar e arrastar, fazendo uma estrela bem interessante aqui já, toda prontinha para mim, tá bom? E ela tem o contorno preto, eu vou mudar o contorno, vou tirar aqui no caso o contorno para vocês observarem que com essa estrela selecionada, eu vou no menu Effect, opção 3D, opção Extrude Bevel. Nesse Extrude Bevel, eu vou observar que nós temos aqui um botãozinho chamado Preview para que eu possa começar a ver como é que a minha estrela está ficando. Bom, ela já ganhou volume. Nesse volume eu posso mudar o ângulo desse volume em qualquer direção, basta você escolher a direção, ele já vai te mostrar qual é o novo posicionamento dessa sua estrela, tá? E aí quando eu soltar, ele já te mostra que ele vai ficar no posicionamento que você escolheu, nesse novo posicionamento, tá bom? Um detalhe bem interessante é que, se você analisar, aqui na bordinha do cubo, você encontra umas cores. Essas cores são referentes a, no caso aqui, esse contorno vermelho, ele é referente ao eixo X. Esse contorno verde, ele é referente ao eixo Y. Tá? E o azul é com relação ao eixo Z do 3D. Tá bom? Então você já consegue fazer uma modificação com relação ao seu objeto. Vou deixar nessa posição aqui para que vocês possam observar. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui, pronto. E aí vocês podem perceber que aqui nós temos a opção de perspectiva, onde eu posso aumentar um pouquinho a perspectiva, tá? E ele já gera aqui como se eu tivesse com um lado um pouquinho maior do que o outro para que ele dê uma noção de perspectiva dentro da nossa extrusão. Tá bom? Outro detalhe da extrusão é que nós podemos observar o tamanho dessa extrusão. Você pode aumentar a extrusão, diminuir a extrusão para gerar um elemento diferente. Nessa opção Cap, nós vamos tirar aqui o preenchimento. Tá? Eu posso deixar sem preenchimento, deixar apenas como se fosse só o contorno, ou deixar com contorno. E aqui no Bevel, a gente vai colocar um chanfro, tá? Apenas para representar um chanfro aqui, ok? Aí você vê qual é a diferença entre esses chanfros, dá uns resultados bem interessantes, e aqui você tem o tamanho desse chanfro. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho do chanfro, tá bom? E dizer que ele vai ficar para a parte externa ou para a parte interna. E aí você escolhe qual vai ser o melhor resultado para o seu chanfro, tá bom? Outro detalhe é que a gente pode dizer qual vai ser o acabamento. Então, o acabamento pode ser o wireframe, pode ser no shading, pode ser diffuse shading, tá? Ou plastic shading. A gente não vê muito resultado na estrela porque ela acaba refletindo já uma luz mais ou menos por essa posição aqui. E ela não tem um ponto de referência de realce, como teria assim uma esfera. Depois a gente vai fazer uma esfera e vocês vão ver qual é a diferença. Tá? Eu posso clicar aqui na opção More Options e observar de onde vem a luz. Então posso movimentar aqui o posicionamento dessa luz. Tá? E analisar o posicionamento, se ele vai vir pela frente ou por trás do objeto. Posso criar uma nova luz, dizendo assim qual é o novo posicionamento dessa luz e modificando a característica dessa luz, tá? Ou posso jogar uma luz fora. Se vocês observarem também, nós temos aqui a intensidade de luz, luz ambiente, a intensidade desse highlight, desse realce, o tamanho do realce e os passos os quais ele determina como esse 3D vai ser apresentado, tá bom? Posso modificar a cor e ter um resultado bem diferenciado com relação ao nosso objeto. Eu vou clicar aqui em OK, e aí quando eu clicar em OK, vocês vão perceber que já tenho a nossa forma. Se eu criasse uma elipse, por exemplo,
e escolher esse aqui. Vou botar aqui o preenchimento amarelo, um contorno vermelho, tá? E vou usar um outro efeito de 3D. Então, Effect, opa, o objeto aqui selecionado, peguei, já selecionado, Effects 3D, Revolve. Esse Revolve ele tem uma característica um pouquinho diferente. Você pode observar que nós temos aqui o posicionamento, nós temos aqui a perspectiva, mas o resultado dele é um giro de 360 graus nesse objeto, aqui modificando o posicionamento dele e um pouquinho aqui também a nossa perspectiva. Vou botar aqui em 100, ele dá uma inflada, parecia que ele está mais próximo. Tá? Eu posso dizer que ele não vai dar o giro de 360 graus, então vou botar aqui em 202 só para você ver que isso fica aberto. Deixa eu fechar um pouquinho mais aqui, tá? Deixar mais ou menos assim, fecho mais um pouquinho. Eu também tenho a possibilidade de dizer que ele vai ser vazado, que ele não tem preenchimento, tá? Ou que ele tem o preenchimento. Posso dizer que ele vai ter um offset, o offset vai expandir um pouquinho, certo? Ele não vai ficar tão fechado. Ele vai ficar um pouquinho mais expandido, tá bom? Um pouquinho mais aberto, ok? E ainda posso dizer da onde ele parte, se ele vai partir da esquerda ou da direita, tá? Que ele vai gerar um resultado um pouquinho diferente, ok? Ele vai virar para o outro lado, tá bom? Fechar aqui. Aí, como eu estava falando para vocês, esse Plastic Shading é esse acabamento aqui para gente. Se a gente mudar aqui para Wireframe, se a gente mudar aqui para No Shading, olha como é que vai ficar o No Shading agora. Tá, ele fica sólido, praticamente. Se eu mudar aqui para Diffuse Shading, ele já cria um leve volume. Tá? Já cria aqui uma sombrinha. E esse Plastic Shading faz com esse realce aqui, que fica bem interessante, né? Então, pessoal, se eu resolver colocar aqui um Blend Steps de 10, ele já gera um resultado um pouquinho diferente, você vai ver que ele não vai ficar tão bem acabado, vão aparecer algumas camadinhas aqui pra gente, ó, certo? E, pessoal, se você quiser, nós temos outras opções, aí a gente pode gerar o que quiser dentro da possibilidade da criação de outros elementos em 3D. Então continuem acompanhando aí as screen cams, continuem estudando e até a próxima!